que ela é, para definir, né? Por que a palavra é programação? A palavra é programação porque literalmente a gente programa funções inconscientes. É possível programar o nosso inconsciente. Se você acha, não pode ser, a sua vida inteira você programou o teu inconsciente. Tudo que você aprendeu e ficou automático, você fez isso programando o teu inconsciente. Só que você nunca aprendeu como fazer isso de uma forma eficaz. Você fez isso de uma forma empírica, né? A vida foi fazendo. Então, muitos dos seus hábitos foram aprendidos ao longo da vida. Alguns hábitos nem são tão bons assim. Você aprendeu hábitos que são, no mínimo, duvidosos ou até inúteis. Mas você continua. Você tem medo de elevador daqui a pouco. É um hábito inútil. Hoje eu atendi uma pessoa com medo de elevador. Hábito absolutamente inútil. Uma pessoa adulta, medo de elevador? Ok, ela tem medo de elevador. Aí, como é que faz um adulto ter medo de elevador? Ele aprendeu, não se nasce com isso. Nenhum embrião nasce geneticamente determinado a ter medo de altura, de elevador, de lugar fechado, de contato com as pessoas, de falar em público, nada disso. As pessoas aprendem. E aí esses aprendizados são programas que são habitualizados, automatizados no inconsciente. A palavra programação tem a ver com estudar como que a gente aprende, e como que a gente grava, e como que a gente cria hábitos. E poder mudá-los, reprogramar. Neurolinguística, aqui vem o problema. E aí eu preciso dar uma outra pausa, um outro parênteses para situar a situação. Você já ouviu falar da neurociência? Todo dia na televisão, nos jornais, não sei o quê, os neurocientistas falam isso, a neurociência fala aquilo. O que a neurociência trata? A neurociência trata do cérebro. O cérebro, sistema nervoso, sinapses, neurônios, neuroquímica. A neurociência estuda como que os químicos, os compostos químicos são sintetizados nos neurônios e criam comunicação dos neurônios. A neurociência estuda como é que o miolo funciona. Ok. E se faz pesquisa, e se tem documentos, e enfim, exames. Você já deve ter ouvido falar sobre psiquiatria, filosofia, ok? Psiquiatria, especialmente psicanalítica, e filosofia, que andam em paralelo. Inclusive, tem muitos filósofos que se tornam psicanalistas, e tem muitos psicanalistas que estudam filosofia. A filosofia e a psiquiatria estudam o pensamento humano, a maneira como nós nos damos conta de nós e de nós com o mundo e do mundo com a gente. Isso é o estudo da filosofia e da psiquiatria. A psiquiatria mais voltada para as situações que nos causam problemas, e a filosofia de um modo geral. Aqui vocês estão notando que eu estou deixando de propósito uma lacuna. Quem que controla o modo como a gente pensa, afetando os neurônios? Quem que controla como que os neurônios afetam e produzem os pensamentos? Neurociência estuda neurônio, neuroquímica, neurônio. Tomografia, ressonância, neurônio. Filosofia, psicanálise, pensamento, poesia, arte, cultura. Isso é tudo processo subjetivo da mente humana. Quem que controla esses dois? É essa palavrinha que eu acabei de falar que você pode não ter percebido. Mente. Existe um troço chamado mente que coordena, que é o operador do sistema, a integração entre o neurônio, pensamento, neurônio. Tem um intermediário, mente. A gente não fala muito essa palavra por causa do problema lá do René Descartes, o problema do modelo cartesiano, que dividiu a ciência estuda neurônio e a religião estuda pensamento. E a gente queima quem atravessar a fronteira, ok? Por quê? Porque Deus pertence a esse planeta aqui. Só que aí mudou, o mundo evoluiu e hoje a gente tem a integração de tudo, e tudo é uma coisa só. E aí então precisa saber, mas como que funciona? Mente, a mente voltou. A mente tem dois planos. A chamada mente consciente é a parte da mente que se dá conta, ela coordena e se dá conta. É a racional, é a linguística, é a lógica. E tem a mente inconsciente, é a maior parte.
é o gigantesco mundo dos processos automáticos de coordenação entre como é que eu penso e como é que eu ativo o neurônio, como é que o neurônio processa pensamento. A mente inconsciente é muito, muito, muito mais importante do que a mente consciente nessa operação. Quem é que estuda a mente e quem é que estuda a mente inconsciente? Eu tenho aqui uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia: ninguém. A má notícia: os poucos que estudam, que fogem um pouquinho dessa regra do ninguém, são os picaretas, os charlatões, os, entendidos, os pseudocientistas, a galera da aventura, a galera chamada holística, a galera chamada quântica, a galera chamada alternativo, complementar, espiritual, o nome que vocês quiserem. A galera está solta. Alguns desses são genuínos, são bons, são queridos, são bem intencionados. A maioria é gente, no mínimo, deslumbrada e perdida, no mínimo. E alguns deles são extremamente mal intencionados, que querem abusar da nossa ingenuidade e querem te fazer de trouxa. Esses estão estudando como é que funciona a mente. E quem mais? Um pequeno grupo de gente mais perto da ciência. Não chega a ser um neurocientista, nem chega a ser um psicanalista, até porque nem é bom ser. Esses são o grupo que estuda hipnose, que é um ramo da ciência, que estuda funções do inconsciente, e um pessoal que chegou há pouco. E é desse pessoal que eu quero falar, porque é desse pessoal que eu pertenço. É o pessoal que veio, e vocês já estão sentados, então não tem problema, vocês não vão cair sentados. O pessoal que melhor entende como que a mente funciona e que tem acertado mais em processos de mudança mental é o pessoal que veio da área da computação. Quem entende de computador começa a entender de mente humana. Só que nos anos 70, quando eu estudei isso aí foi nos anos 90, mas surgiu nos anos 70. Nos anos 70 não tinha internet, nos anos 70 o computador estava recém-nascendo. Quem era essa galera que surgiu nessa época perto do computador e da computação e foi aplicar regras de computador para a mente humana? Cibernética, a turma da cibernética.